Oi, Dom Bernardo. Desculpa pela pergunta boba, mas eu acredito que um dos solas de Lutero foi justamente essa carta paulina, em que ele fala da justificação somente pela fé. Isso, eu gostaria que o senhor esclarecesse a aparente contradição de Tiago 2:24, que fala da justificação pela fé e obras, que até onde eu sei é a doutrina católica. Gostaria que o senhor esclarecesse. Obrigada. Interessante, nós estamos, obrigado pela pergunta, estamos fazendo um curso no mosteiro atualmente de antropologia teológica. E o autor do livro, que é o novo secretário, o novo prefeito da Congregação pela Doutrina da Fé, um jesuíta espanhol, Luís Ladaria, ele cita Karl Barth, ele cita Lutero, que diz sola fé, sola escritura, sola graça. E ele cita a posição católica, isto e aquilo, isto e aquilo, isto e aquilo. E ele diz, quando é que os católicos vão abandonar aquele maldito é uma diferença substancial. Eu acho que Lutero era um homem que recebeu uma revelação que nós somos salvos pela graça de Deus, que só Deus salva, ninguém se salva, só Deus salva, nenhum santo salva, nenhum anjo salva, nenhuma igreja salva, só Deus salva. Ele foi tomado com uma força irresistível pelo poder desta revelação, que aliás é a verdade. Deus salva. Sabemos que este é o significado do nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico significa Deus salva. Agora, esta intuição era tão preciosa para Lutero que ele resistia qualquer nuance e ele considerava qualquer acréscimo enfraquecimento e uma infidelidade à luz desta revelação. O que eu vou dizer agora, eu não pretendo dizer como político, como Jesus entre os fariseus e os herodianos. Pagamos ou não pagamos. Tem uma passagem na carta aos Efésios, se eu me lembro bem, onde Paulo está falando da lei e da circuncisão. E a circuncisão realmente era o antigo batismo, era o sacramento da salvação para os judeus. E ao longo do Novo Testamento tem esta controvérsia, se é necessário, além de se batizar, se circuncidar também. E Paulo diz, é irrelevante a circuncisão e a não circuncisão. O que importa é a fé que se manifesta pelas obras. Agora, esta é uma formulação fabulosa, porque deixa muito claro que o que nos salva é o ato de Deus em que nós pomos nossa fé. Mas, como vamos viver esta fé? Segundo Paulo na carta aos Efésios, numa formulação que Lutero aceitou totalmente, o que importa não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão,
mas a fé ativa nas obras. O que Paulo queria dizer, e acho que Tiago também, e os católicos também, a gente não coloca no mesmo patamar a fé e as obras. A gente diz que a radicalidade, a novidade de Cristo é a salvação que Ele traz por sua vida, morte e ressurreição, e que tudo isto se torna acessível a nós por nossa fé. Agora, como vamos exprimir nossa gratidão, nossa lealdade, nosso consentimento, nosso amor a Cristo por tudo aquilo que Ele nos deu, por uma vida de amor, por uma vida de obras de amor. É neste lugar que as obras entram. Eu concordo, se você coloca obras e fé no mesmo nível, acho em algum grau está falsificando a mensagem do Evangelho. Se você vê que o que transforma o mundo é o ato gracioso de Deus em Cristo e sua fé nele, e como consequência, e como uma vida coerente com isto, você vive uma vida de amor em todos os aspectos. Esta vida de amor são as obras. E, de fato, deve ser imaginável uma vida transfigurada pela fé que não busque a expressar-se em ato, em comportamento. Acho, pessoalmente, esta é a resolução da dicotomia. Muito obrigado pela pergunta. Maria Helena. Eu não estou escutando. Alguém está chamando o Padre Bernardo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Fala, Swami. Nós chamamos o Senhor muito mais do que eu estou chamando hoje, tem certeza. Em primeiro lugar, eu queria dizer como nós somos privilegiados de estar aqui ouvindo tudo isso. E pedir a Deus que nos faça agradecer por esse privilégio, levando isso para os outros que não podem estar aqui. Mas a minha perguntinha, como eu já tinha avisado ao senhor, é meio atrasadinha, como geralmente eu também sou. É o seguinte, sobre o pecado, quando o senhor falou sobre o pecado, citou, se eu não me engano, o Máximo Confessor, o senhor disse que alguns pecados eram inerentes à natureza humana, à nossa natureza animal, carnal, e outros eram externos a nós, as influências externas. E o senhor citou como as naturais a avareza, a luxúria, a gula, e como externos a violência, a agressividade, o mal. E aí eu me lembrei de uma questão que eu tenho com Deus, sobre essas tendências nos vêm do nosso ser animal. Nós somos animais, né? Viemos aí através da evolução até o que somos hoje. E na vida animal, para minha grande tristeza, eu sou muito ligada aos animais, tenho uma gratidão enorme por eles, por tudo que eles fizeram para a humanidade, por tudo que fazem para nós hoje em dia, para mim pessoalmente, uma fonte de consolo enorme. Quando eu tive as 3 maiores perdas da minha vida, os animais me consolavam muito. E essa tendência à violência e à agressividade vem dos animais que nós somos, não é? A evolução toda não foi baseada na agressividade do mais forte pelo mais fraco. Tinha outras coisas para perguntar, mas esqueci o resto. Então, obrigada. Obrigado. Esta ideia de pecados inerentes ou paixões inerentes à natureza humana
e paixões não inerentes, como dissemos ontem, acho, vem de Máximo Confessor no século VI ou VII. Eu acho uma ideia interessante que me parece que Máximo estava pensando na natureza precaída do ser humano, que para Máximo, que era filósofo e teólogo, o ser humano, sendo carnal, sendo animal, sentia uma atração para alimentar-se, para reproduzir-se, para proteger-se, juntando posses. Mas para ele, o ser humano, em sua integridade original, não odiava, não irava, não sentia uma violência interior. Máximo localiza isto nos demônios. Ele achava que, por sua natureza, os demônios são hostis e odeiam tudo o que existe, inclusive a si mesmos. Odeiam a Deus, odeiam a humanidade, odeiam a criação, odeiam os seres humanos e querem espalhar este ódio. Mas ele achava muito importante insistir que isto representa a introdução de algo que não era originário em nós. Isto não é uma doutrina da Igreja, é uma teoria de Máximo. Mas, para mim, tem uma ressonância boa a ideia que, por sua natureza, o ser humano é pacífico, é fraterno, é amigo. Como somos hoje em dia e como éramos antes de acreditar em Cristo, é uma história de um longo desenvolvimento. Mas acho que Deus nos criou em paz e para a paz. Agora, como reconciliar isto com algumas de suas intuições, não tenho certeza. Mas, para mim, a utilidade maior da intuição de Máximo é quando eu experimento uma tentação sexual, por exemplo, ou um desejo pelo terceiro pote de sorvete. Isto é normal e não deve me abalar tanto e devo tomar uma atitude, mas não devo ficar espantado. Ao contrário, quando eu experimento ódio, violência, tendências homicidas, eu devo sentir, e eu sinto, que isto não é só o Padre Bernardo, que tem uma outra força pessoal que está instigando esta hostilidade contra um irmão ou uma irmã. Neste sentido, acho a intuição de Máximo faz sentido. É algo alheio a quem somos. A gente pode dar explicações históricas diferentes, mas eu acredito que a violência, o ódio, a ira não são nossas. São coisas que não devem fazer parte da natureza humana. Seria uma reflexão minha sobre a afirmação de Máximo. Não sei se temos tempo para mais uma pergunta, Padre. Como o senhor falou sobre... Desculpa, quando o senhor falou sobre a explicitação das consequências do ato de fé, o senhor relatou uma experiência especial sua com relação ao livro, né? E a voz do senhor, a voz da consciência, a voz do Espírito Santo, falar para o senhor não pegar o livro.
Mas já faz algum tempo também que os magistérios da igreja, os papas e também nós na pastoral, nós percebemos também uma outra atitude que parece ser uma espécie de anestesia da consciência. Para muitas pessoas hoje na sociedade, o pecado não existe. Então eu queria assim, diante dessa, que eu acredito na doutrina paulina, essa voz do Espírito Santo que fala, que diz o que está errado, e esse outro movimento de algumas pessoas na sociedade de hoje que para elas o pecado não existe. Obrigado. Obrigado, Padre. Eu acho que em português existe a palavra licenciosidade. Existe? Então, existe a palavra em latim licet. Licet significa é permitido. Existe a palavra portuguesa licença. Você faz algo para o qual você recebeu uma permissão. É lícito fazer isto. Existe a palavra também licenciosidade, que transforma este conceito de licet, lícito, licença, em universal. Tudo é permitido. Não somente permitido, mas tudo é permissível, porque não há nada que não deve ser feito. Isto realmente é... Hoje na missa alguém rezou pelos jovens tentados a suicídio. Eu acho que estamos falando de um suicídio moral e espiritual. Nós vivemos pela força de Cristo e de seu Espírito dentro de nós. Se nós nos ensurdecemos a esta voz do Espírito, se nós dizemos que essencialmente não há certo e errado, e mais ainda, se dizemos que não há ninguém fora de nós que vai nos orientar, estamos rejeitando a soberania de Deus e estamos nos desumanizando. Eu acho que o ser humano é humano, sobretudo por ser receptivo ao Espírito Santo. A nossa humanidade, e Merton seria o primeiro a afirmar isto, não sei se acho mais ou menos, não me lembro onde, nesse livro Novas Sementes da Contemplação, Merton fala de nós como uma pergunta que Deus coloca, e a nossa vida é uma resposta. Mas não é uma pergunta sem orientação. Para Merton, a humanidade de nossa vida humana é esta percepção da interação de Deus para conosco e a nossa resposta a esta interpelação. Se nós negamos esta interpelação, se nós dizemos que Deus nunca fala na consciência, ou que Ele nunca fala com autoridade, eu acho que estamos perdendo a nossa humanidade. Quando eu fazia teologia nos anos 70, os jovens faziam uma piada, porque era o auge, pelo menos um auge, da afirmação que Deus não manda, Ele só sugere. É um Deus emasculado. E os jovens estudando teologia dizem, não, Jesus nunca diz, eu vos dei um novo mandamento.
ele disse, eu vos dei uma nova sugestão facilitadora. Quer dizer que nem Deus Pai, nem Cristo, nem Espírito Santo, nem a Igreja, nem a consciência fala com autoridade. Bom, se São Paulo estivesse aqui no meio de nós, ele diria, esta é uma definição perfeita da vida carnal. É uma vida totalmente baseada em instinto, onde a gente nem para questionar o instinto. Bate o instinto, siga o instinto. Mas isto é um empobrecimento incalculável. E se este é o caminho que estamos trilhando, vamos fazer uma virada, volte-face e para ir numa outra direção. Porque realmente é a nossa glória ouvir a palavra do Senhor e segui-la. Nisto consiste nossa verdadeira humanidade. Muito obrigado pela pergunta. Agora,